Vamos aqui lembrar, repetir, elaborar, lembrar, né? As lembranças, as recordações, repetir. Há uma manifestação no espírito humano que você repete, lembra e repete, você fala aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você vivenciou. Você elabora, você escreve, você posta, você descreve. Então a vida é feita também não só da vida econômica, mas da subjetividade também. Então é lembrar, repetir, elaborar, escrever. São palavras e coisas. Existem as palavras, as coisas, as lembranças, as recordações. Então a fotografia aqui, ó, de Maria Rosa e da minha mãe, Marta Bezerra de Medeiros, na cidade de Jardim de Angicos. Elas nasceram na mesma terra onde nasceu a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano, nascida Alzira Teixeira de Vasconcelos Soriano. Quando minha mãe tinha 15 anos de idade, assistiu à votação de Alzira Soriano para prefeita da cidade de Lages. Naquela época, Jardim de Angicos estava entrando em declínio, se tornando vila, e Lages era a cidade. A outra fotografia é a minha mãe e sua irmã Almira, que eu chamo Tia Di. Todos nós chamávamos de Di, Tia Di. Elas nasceram também em Jardim de Angicos. Minha mãe foi para Lages e Tia Di foi para Natal. As fotografias do meu pai menino, que se tivesse vivo tinha 90 anos, eu com 18 anos, com 16, minha mãe. Uma fotografia da minha mãe com seus maravilhosos brincos, seu relógio, seu óculos de ouro e seus brincos que foram roubados. O cartão de visita, a minha mãe naquela época, em 27, se chamava Marta Bandeira da Cunha, Bandeira por conta de Mamãe Rosa. Sua mãe adotiva, Maria Rosa Bandeira de Melo, e Cunha por conta de seu pai e sua mãe, que era da família Cunha, de Jardim. Então são pequenas recordações, são pequenos traços da existência da minha mãe na face da terra. Marta Bandeira Cunha, década de 20. A fotografia da família Mesquita, principalmente as raízes, né? A grande matriarca dos Mesquitas é Rita Freire de Mesquita, que está ali, baixinha, no centro, que é a mãe de seu Paulo. Seu Paulo está aí com o filho, José Mesquita, a esposa do filho, a grande dama chamada Persílio Cortez Mesquita, uma senhora de quase 1,80 m, muito branca, muito bonita, muito charmosa. Do outro lado está a Dona Naí Mesquita ao lado do esposo. Temos também a segunda filha, Dona Rita teve 3 filhos: Amaro, seu Paulo e a filha Carmelita. Os 3 tinham 3 grandes lojas em Natal. A primeira loja com seu Amaro, que se chamava Galvão Mesquita, a segunda loja Cristo Redentor, e a terceira loja era as Casas Paulinos. Então eles eram comerciantes, fundadores
daquele comércio da Ribeira de Natal. É uma família, a família Mesquita, é uma família burguesa de comerciantes. No centro, aqui do lado, tem o Tia Teresa e também seu Vivaldo, que veio de Lages, da família Medeiros do Seridó. Esses quadros aqui que vai ajudar a decorar, com muita folhagem. Esse coraçãozinho de porcelana, o significado dele é que ele pode colocar dentro dele os remédios para tomar à noite, a medicação para não esquecer. Aqui você tem é uma espécie de, para você fazer o chá. Então você bota o conteúdo do chá dentro e coloca dentro, não é? Dentro da xícara. Então qual é a função disso aqui? É você utilizar na feitura do seu chá. Então tá aqui, ó. O chá é colocado dentro, você bota dentro da xícara, não é? E depois o chá vai estar todo prontinho para ser tomado. A famosa cruz da Caravaca, né? Está aqui, ó, a primeira cruz de prata, a segunda cruz da Caravaca também de prata, e os relógios de algibeira da década de 50 e também da década de 70. Esse relógio pertenceu a Francisco da Costa Alecrim Chiquinho, que eu chamava Pai Chiquinho, esposo de Maria Consuelo da Costa Alecrim de Menezes, que posteriormente, com a viuvez, casou com Francisco Menezes de Melo, desembargador aposentado. Chiquinho, o Pai Chiquinho, era comerciante e proprietário de terras. Era compadre do meu avô, Manuel Bezerra da Cunha. Ele era o avô de Tio Dede, de Deus Dede. Esses outros relógios de algibeira também muito interessantes. A função deles hoje é colocar fotografia dentro. As pinturas de Bebelinha, as obras de Bebelinha, Isabelle, Marta Isabelle, que é artista plástica, aquarelista. E aqui é como ficou tudo isso na parede do quadro. Essas lembranças, essas recordações, essas memórias de um tempo que passou. Então é uma memória recuperada através da linguagem. Daí a junção de coisas, palavras e memória, né? Por isso que a técnica aqui é lembrar, repetir e elaborar. As pinturas de Isabelle. Isabelle é artista plástica, é a minha filha mais velha, Marta Isabelle, que é advogada, fez residência no judiciário, mas é artista plástica. Então esses pequenos detalhes de um trabalho que tem 15 anos de pesquisa, de estudos sobre cores, e duas pinturas da Índia, vieram da Índia, e pintores indianos. De modo geral, é um gaveteiro, coberto. Essa cobertura foi comprada na Joacim Decoração. É uma cobertura uma sobre a outra para colocar no gaveteiro. E o gaveteiro tem somente lembranças e relíquias. Um pequeno castiçal, uma xícara
misturada, né? Porque é louça inglesa. Essa aqui, ó, isso aqui é holandês e o pratinho é inglês. Então essa louça aqui, ela é chinesa com uma louça chinesa também. Então sempre as misturas, né? Louça europeia, o padrão europeu no jarro. Louça veneziana, o bom gosto da cidade, a cidade-estado de Veneza, que produz uma louça excepcional. Ali, ó, cabo de vassoura, necessário uma vassoura para varrer. E se quiser servir um licor, um bule do período colonial, esse bule é inglês. É uma louça inglesa bem requintada. Borrão inglês. E uma delicada louça japonesa está aqui, ó. Parece até a casca de um ovo. Os santinhos lá de Portugal, ó, Jacinta, Lúcia e Francisco, esses santinhos vieram da terra de Portugal. E aqui, ó, a pata e a galinha. Então sempre com algumas recordações do trabalho de Bebele, um trabalho exemplar de uma artista plástica que vai se inventando constantemente, dialeticamente. Ela está florescendo com o seu trabalho, que é a minha filha Marta Isabelle. Ela é socióloga de diploma da UFRN e também bacharela em Direito e advogada, mas que segue a profissão de artista plástico. O meu pai, o meu tio, eu e Isabelle. A minha mãe na sua primeira cadeira de rodas, presente do presidente da República em 1940, o presidente Dutra. Aqui nós temos a Rainha Margot, uma lembrança de um grande filme que hoje nós chamamos de filme clássico, sobre a grande rainha Margot da casa de Valois. O casamento de Margot com Henrique da Navarra deu origem à casa Bourbon. É na época de Margot que vai haver uma noite de assassinato na França, nas intrigas e nas brigas dinásticas da Casa Real Francesa. Então é um romance de intrigas, fanatismo religioso entre católicos e protestantes, por isso que tem a noite de São Bartolomeu. Os protestantes são assassinados e as lutas são entre os nobres da Casa Real da França. São Francisco de Assis, muito bonito, uma pintura a óleo, foi comprada a Vera e a Jasso, no Cerro de Vera, e a Bela da Tarde, que é a obra-prima Catherine Deneuve, um dos rostos
mais belos do cinema francês, a lindíssima Catherine Deneuve, em um filme clássico, um filme bem que deve ser visto com Freud, com a teoria freudiana ao lado. As caixas de sabonete. Então é importante ver que essas caixas hoje elas servem para colocar sabonetes. Essa é a utilidade dessas caixas. Em vez de ir para o lixo, então elas hoje, antes elas foram compradas com biscoitos, e aqui a famosa caixa de sabonete que ia ser jogada no lixo e que tornou-se a caixa dos sabonetes. Então, todas essas caixas são as famosas caixas de sabonetes. As fotografias com meus filhos, eu, Isabelle e Giovanni, eu, Isabelle, eu, Giovanni e Carolina. E a minha linda Cacá, a minha babá, Jacira Varela da Silva, a grande mulher que ajudou a minha mãe me criar, a grande Cacá. Maravilhosa Cacá, pura, boa, coração bom. E outras relíquias são guardadas aqui no banheiro, como é o caso de Narcisse da Chloé, um grande perfume da Chloé, Narcisse, e um perfume extremamente fantástico, que é Charlier da Revlon, na década de 70. Era muito famoso esse perfume. A carinha ali de Fernando Pessoa, que escreveu poemas fantásticos, inclusive escreveu o Fausto, uma tragédia subjetiva, escrita por Fernando Pessoa. O perfume Calandre, que não pode faltar, que é um perfume tradicional. Os perfumes mais modernos e aquilo que tem tradição, que tem história. Narcisse da Chloé, da década de 90. Não pode faltar também da Granado, as colônias, as diversas colônias da Granada. Aqui está o famoso Calandre da Paco Rabanne e a famosa colônia que vem desde o século passado, da Yardley. Então são coisas que passam de um século para outro. E uma outra colônia também muito importante é Água de Parma. Parma, uma região extremamente interessante da Itália. Nós não falamos, nós só lembramos muito da França quando falamos em perfume, mas nós temos também que lembrar, não é, a Itália como berço de grandes perfumes, de grandes escolas da perfumaria. E o caso dos ingleses, a Yardley. A Yardley não pode ser esquecida, que é uma escola de perfume inglesa. Então as caixas de sabonetes. Para ter uma ideia aqui, ó,
essa mistura é uma mistura arrumada, né? Só o dono sabe o que é. E é uma lembrança aqui do gosto, da escola de gosto, da baronesa de Teorobonete e da baronesa de Renoburgo. A baronesa de Teorobonete de Renoburgo chamava-se Marta Bezerra da Cunha, de Medeiros Bezerra. A 16ª baronesa de Teorobonete e de Renoburgo, conforme, né, o armorial. Então essa escola de gosto vem exatamente da baronesa, a escola de gosto de Marta Bezerra de Medeiros. Vamos terminar essa filmagem mostrando Marta Bezerra de Medeiros aqui, ó. E aqui também com seu chapéu, sentada numa cadeira, porque ela sofreu um acidente em 1930, ficou paraplégica, uma queda de um cavalo na propriedade do seu pai, a fazenda Nova Olinda. O pai de Marta Bezerra de Medeiros era Manuel Bezerra da Cunha e a sua mãe Ana Hermínia de Paiva Cunha, proprietários das fazendas Pico Preto, do sítio do Tabuleirinho e da Milhã dos Cunha. Marta foi abandonada pelo pai, porque o pai a culpou pela morte de sua mãe no parto. Portanto, ela só veio conviver com os irmãos 15 anos depois, já na década de 30. Essas pequenas lembranças, pequenas recordações. Aqui é para colocar as medicações à noite, para fazer o chá, os relógios de lembrança e a famosa cruz da Caravaca para proteção, a proteção espiritual. Até breve.